A graça e a paz, eu sou Cristiano Paziani, pastor, e aqui estou te trazendo uma palavra de direção, uma palavra sobre relacionamento, sobre casamento. E quais são os possíveis desafios que você vai enfrentar nessa caminhada? Que Deus nos orienta a ser até que a morte o separe. Então, no final da construção do casamento, haverá algo que Deus aprova. Mas para isso, nós temos que vencer o quê? Certas dificuldades que vão aparecer no caminho. Então, nós vamos usar um texto hoje para a gente fazer a aplicação. Quais são as coisas, talvez, que vão fazer com que a gente questione se realmente aquilo era ou não para ser vivido? E aonde as pessoas vão ter dificuldade dentro de um relacionamento agora? Nós vamos usar o texto de Gênesis 12, versículo 1 e 2, que vai falar o seguinte: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção. Então preste muita atenção. A Bíblia começa dizendo o seguinte, que o Senhor disse a Abraão: a maior dificuldade no casamento é a gente deixar de ouvir a voz do eu para ouvir a voz de Deus. É você parar de ouvir as suas convicções, os seus direitos, as suas razões e caminhar na direção que Deus quer que você vá. Então pega aí, a primeira chave é: eu preciso ouvir a voz de Deus. Por isso que nós abrimos aqui com Gênesis 12:1 que diz: e disse o Senhor a Abraão. Um relacionamento onde o casal já aprendeu a ouvir a voz do Senhor, ela já sai na frente. Por quê? Porque a direção que ela vai começar já é uma direção assertiva. Vamos agora por uma segunda chave, onde você poderá ter conflitos. Deus deu uma direção que falaria o seguinte: saia da sua terra. Entenda que mudanças de localização pode gerar grandes frustrações. Então tem gente que mora em São Paulo e de repente vai mudar, vai casar e agora vai mudar para o Paraná. Tem pessoas que moram no Paraná e agora vão mudar para o Mato Grosso. Então entenda que se você não estiver consciente que haverão mudanças que poderão acontecer na sua vida conjugal, porque às vezes hoje isso não é uma possibilidade, mas amanhã isso será. Como você está se preparando? Às vezes, vamos dizer que ele é um gerente de um banco e ele é transferido agora, ou ele é um funcionário de uma multinacional e ele é transferido de estado. Entenda que isso tudo é muito bom ser conversado ante a possibilidade disso acontecer. Porque depois que talvez a gente tome uma decisão, nós não podemos nem deixar alguém refém pelo casamento, nem tornar alguém refém por causa do casamento. Mas me explica melhor isso. Vamos dizer que eu recebi uma promoção e agora de São Paulo eu tenho que ir para o Paraná. E agora eu não conversei isso antes do casamento. E agora minha esposa diz: olha, se eu soubesse, eu não teria casado, porque daqui de São Paulo eu não saio. Então essas coisas são muito bom você conversar antes. Porque o combinado, tem um ditado que fala: o combinado é o combinado, ele não é caro nem barato. Então essas coisas têm que ser muito bem conversadas. Mudança territorial. Você vê muitas pessoas sofrendo porque por alguma razão, por motivo de emprego, por motivo de doença, por alguma razão teve que mudar de lugar. E essa mudança geográfica gerou uma frustração tão grande que parece que o casamento não tem mais sentido. Agora, se foi Deus que te mandou, permaneça, porque Deus garante. Vamos trabalhar agora uma terceira chave aqui. Ele fala: olha, saia da sua parentela.
Parece que Deus está pedindo para a gente abandonar os parentes, será que é isso? Não, Deus está querendo dizer o seguinte, há uma influência cultural da família que você foi criado, e existe uma influência cultural que a esposa foi criada e que o marido foi criado. E que se vocês não deixarem isso para trás, essas diferenças culturais poderão atrapalhar o casamento de vocês. Então Deus está hoje trazendo para você uma direção que agora vocês são uma só carne. Se vocês são uma só carne, 50%. Então 50% das coisas que você achavam que teria que ser uma verdade, elas vão ter que deixar. Lógico que não é 50% exato, estou fazendo apenas uma aplicação. Mas haverá concessões. Porque agora não é mais uma verdade, são duas verdades que se tornaram uma. Então, essa diferença cultural. Ah, não, mas eu estou acostumado todo domingo a almoçar na minha avó. Então, eu quero que isso continue acontecendo. Mas, às vezes, isso agora não vai ser mais possível. Ah, não, mas eu estou acostumado a sair com meus primos, porque a gente joga futebol toda quarta-feira. Não, mas agora é uma nova realidade. Então entenda que vocês vão ter que fazer uma separação, um afastamento de hábitos. Não é você abandonar pessoas, mas a cultura vai ter que ser reconstruída dentro de uma nova realidade de dois que se tornaram um. Olha só isso agora. Deus fala o seguinte, ó, saia da casa também dos seus pais. Como é difícil pessoas se tornarem esposo e deixarem de ser filhos. Como é difícil mulheres se tornarem esposas e deixarem de ser filhas. Pessoas que assumem o casamento, mas não muda a forma de viver. Continuam querendo ter responsabilidade de filho, onde estaria sobre a cobertura daqueles pais. Não. Deus está te dando uma direção, não é para você abandonar os seus pais. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo vá bem. Mas agora uma nova identidade de relacionamento tem que ser construída. Os seus pais construíram uma identidade no tempo que eles viveram, das situações que eles foram criados. Então é isso que Deus está dando de direção. Olha, saia da casa dos seus pais. Agora é uma nova construção. Então o que nós aprendemos até aqui? A primeira coisa é ouvir a voz de Deus, a direção dele. A segunda coisa é entender que haverão mudanças, às vezes geográficas, por motivos que você tem que entender que agora você não é mais dois, você é um. E você não vai poder impedir que talvez o seu marido ou sua esposa viva o que Deus tem para ele porque você não quer sair do lugar. E isso envolve muito o deixar a parentela. Porque tem muita gente que não consegue viver longe dos parentes. E aí frustra às vezes o plano de Deus. Porque aqui nós estamos falando de direção de Deus, nós não estamos falando de pessoas que estão saindo da vontade do Senhor. Mas entenda que precisa haver essa sensibilidade de você se apartar daquilo que não é a vontade do Senhor. A dependência nossa tem que ser de Deus. E o propósito nosso agora tem que ser o nosso cônjuge. Nós temos que lutar para que ele viva o melhor de Deus e que a gente possa viver o melhor de Deus. E olha o que ele fala, vá para uma terra que eu te mostrarei. É aprender a ter agora uma nova visão. Entenda que se você precisa que alguém te mostre algo, isso significa que você nunca viu. Então Deus ele quer te dar agora uma nova visão, uma nova direção. Por isso que você não pode olhar para trás. Porque senão as referências de casamento sua, talvez não seja a que Deus quer te modelar. Talvez as referências de casamento dentro da sua casa não é a referência que Deus quer te modelar. Talvez a referência do ambiente geográfico
que você está inserido não é o que Deus quer te modelar. Por isso que ele falou, olha, te darei uma nova terra. O que significa te darei uma nova terra? Um novo lugar, uma nova visão e um novo lugar para se plantar. É uma oportunidade agora de você poder conhecer algo novo, onde você vai começar a semear naquele lugar e é ali que você vai frutificar, ali que você vai construir a sua história. Deus, ele não quer ignorar o passado, tanto é que nós temos o Antigo e o Novo Testamento que se completa. Mas o Antigo Testamento remete ao primeiro, o novo se remete ao primeiro, mas cada um exercendo a sua função. Então Deus, ele quer te dar a oportunidade, nesse casamento que ele está triando para você, de vocês criarem uma identidade nele. Porque é ele que sabe o que é melhor para nós e como ele vai nos modelar. Olha o que ele continua dizendo. Farei de você uma grande nação. A nação significa o quê? Um conjunto de pessoas, hábitos, crenças. Então ele vai mudar a cultura agora, de acordo com o propósito. Não é uma aprovação da cultura que você estava inserido ou uma desaprovação. Mas a partir de agora que uniram duas pessoas, uma nova nação, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de visualizar, vai ser criada através da direção que o Senhor dá para o casal. Então todas essas coisas têm que estar no nosso consciente, nós que estamos debaixo de uma palavra de Deus. Porque senão a gente não consegue aplicar de forma prática aquilo que a palavra nos dá de direção. E às vezes a gente se esbarra. Ah, mas eu não queria mudar. Mas é Deus dando direção. Ah, mas eu não queria abandonar esses hábitos, que isso me faz tão bem. Mas é Deus pedindo para você abrir. Então, mais uma vez, é a voz do Senhor é que vai te encorajar para sair da terra. Para conseguir suportar, às vezes, a distância de quem você ama. Porque o sentimento que você tem pelos seus pais são verdadeiros. O sentimento que você tem de sua parentela é verdadeiro. Mas há um novo modelar de Deus agora. E ele fala o seguinte, e te abençoarei. Olha só, há um caminhar na direção de obediência. E a obediência está condicionada ao favor de Deus. Presta bem atenção nisso. A obediência está condicionada ao favor de Deus. E aqui Deus está falando, se você tiver fé e continuar caminhando na direção que eu te dei, eu vou te abençoar. É o Senhor que garante. Não há algo que você possa fazer em obediência a Deus que Ele não é fiel para te abençoar. Porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Deus vai saber o tanto que você teve que se esforçar para abrir mão da terra que você foi criado. O tanto que foi difícil você mudar a cultura que você estava habituado. O tanto que foi difícil você abrir mão de estar no dia a dia com a sua mãe e com o seu pai, para ir viver aquilo que Deus tem para você nessa nova fase que é o casamento. Mas há uma garantia. Ele vai te abençoar. E aqui, para a gente encerrar, ele encerra dizendo o seguinte, e tu serás uma bênção. Porque eu conheço muitas pessoas, e eu tenho certeza que você também conhece muitas pessoas, que conseguiram grandes coisas. Mudaram de região, abandonaram família, conquistaram grandes coisas, foram abençoados. Mas no final, não era uma bênção. No final, a família olhou e disse, meu Deus, por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que o nosso casamento não deu certo? O fim de todas essas mudanças propostas por Deus é te tornar uma pessoa abençoada. Então entenda, confie no Senhor. Talvez Ele vai te deslocar de região. Talvez Ele vai te afastar de algumas pessoas que te são caras.
mas vai ser bênção. Você vai ter uma nova terra para plantar, mas também uma nova terra para colher. E no final, as pessoas vão olhar e vão dizer: essa pessoa é abençoada. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser de muito direcionamento na vida daquelas pessoas que estão começando agora uma vida conjugal. Deus te abençoe.